Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Fazemos votos que sim. Olha, em nossa crônica do dia, vamos falar sobre esclarecimento espiritual. A expressão esclarecimento espiritual aparece com frequência em nossos escritos, palestras e reuniões. À primeira vista, pode parecer um contrassenso ou uma repetição desnecessária. Afinal, se o espírito é luz, por natureza, por que precisaria ser esclarecido? Não bastaria existir para já estar iluminado? Para alguns, esse termo sugere uma revelação repentina, vinda de experiências extraordinárias, conhecimentos ocultos ou segredos guardados para poucos. Outros o veem como simples acúmulo de informações filosóficas ou espirituais, como se aprender conceitos fosse o suficiente para mudar o mundo interior. Há também quem acredite se tratar de uma paz inabalável, onde dúvidas, dores e conflitos deixam de existir para sempre. Ainda que esses aspectos possam surgir ao longo do amadurecimento pessoal, nenhum deles expressa a essência dessa busca. A soma de fatores secundários e parciais não define o verdadeiro sentido da expressão. Nenhuma dessas ideias corresponde, de fato, ao significado real do tema. Em nossos estudos, realizados através dos ensinamentos do racionalismo cristão, esclarecimento espiritual é o estado de amadurecimento psíquico, moral e emocional alcançado por meio do esforço constante em reconhecer e corrigir as próprias falhas, educar os impulsos e praticar de forma diária e consciente o bem, a verdade e a justiça. Não se trata de uma concessão para pessoas privilegiadas, nem do resultado de fenômenos extraordinários, mas sim do fruto de um processo gradual e contínuo de evolução da consciência. À medida que esse aperfeiçoamento interior avança, as ilusões alimentadas pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo vão se desfazendo. O raciocínio ganha clareza para distinguir o que realmente importa, enquanto a vontade se fortalece para conduzir os passos de acordo com valores elevados. Com isso, conquista-se a lucidez necessária para responder com sinceridade às questões centrais da vida. O que realmente se deseja e por que se deseja? Essa clareza interna é uma das manifestações mais nobres do esclarecimento espiritual. Em resumo, uma pessoa espiritualmente esclarecida é a que alcançou crescimento interior suficiente para que a inteligência, a vontade e o afeto trabalhem em harmonia. Ela sabe o que busca porque compreende os valores que orientam seus passos. Entende os motivos de suas decisões porque percebe o sentido de cada escolha. Não se deixa dominar pelas indecisões e nem se deixa levar pelo desequilíbrio das emoções. Analisa com prudência, reflete com calma, decide com firmeza e segue em frente com constância. Essa pessoa conhece o próprio potencial sem se iludir e reconhece suas limitações sem se desanimar. Por isso, dedica-se sem parar ao próprio aperfeiçoamento espiritual. As vitórias não alimentam a vaidade, mas geram gratidão e ampliam o senso de responsabilidade. As dificuldades não tiram a coragem, mas viram oportunidades de fortalecimento moral. A vida deixa de oscilar com os ventos das circunstâncias e ganha estabilidade em certezas profundas, permitindo um avanço seguro no caminho da evolução. Diante dos conflitos e incertezas do mundo atual,
O esclarecimento espiritual, obtido através da prática dos ensinamentos do racionalismo cristão, permite superar as contrariedades da mentalidade materialista por meio de uma visão mais elevada e integrada. Nessa visão, inteligência, vontade e afeto recuperam sua união natural e se alinham ao bem, à verdade e à justiça. É exatamente nessa integração que reside a força dessa conquista. No dia a dia, o esclarecimento espiritual se revela em duas direções que se completam: o crescimento pessoal e a influência positiva ao redor. A primeira direção é o movimento de elevação da consciência. Ao corrigir imperfeições, educar inclinações ruins e praticar o bem, cria-se uma sintonia natural com energias e ideias elevadas. Esse processo atrai clareza para a mente, firmeza para as decisões e pureza para os sentimentos. Quanto mais a vida interior se eleva, maior se torna a capacidade de receber inspirações que impulsionam o progresso moral. A segunda direção é a expansão dessa conquista. O aprendizado guardado na consciência passa a se espalhar de forma natural. A honestidade, a prudência, a serenidade, a generosidade e a confiança deixam marcas profundas nas palavras, atitudes e escolhas, influindo quem está ao redor de forma silenciosa, sem impor regras ou buscar aplausos. Quem alcança essa maturidade torna-se uma fonte constante de boas energias, inspirando outros a viverem com mais dignidade e clareza. Essa luz não fica presa ao uso pessoal, ela se espalha na mesma proporção em que é absorvida. Esses dois movimentos funcionam juntos e se fortalecem mutuamente. Quanto mais a consciência se eleva, maior é a sua capacidade de espalhar o bem. E quanto mais o bem se manifesta na conduta diária, mais a luz interior se consolida. Crescimento pessoal e transformação dos ambientes são duas faces de uma mesma moeda. Trata-se de uma troca produtiva que eleva quem conquista e beneficia, em silêncio, todos ao redor. Longe de ser algo distante ou reservado a poucos, o esclarecimento espiritual é uma oportunidade ao alcance de qualquer ser humano. Cada falha superada, cada impulso corrigido e cada gesto de justiça ou generosidade amplia a lucidez da consciência, tornando a mente mais preparada para reconhecer a verdade, amar o bem e servir ao próximo. Não existe conquista material comparável a essa mudança silenciosa, pois as realizações do mundo ficam no tempo, enquanto o progresso do espírito ultrapassa a vida terrena e se torna um bem definitivo da consciência. Sob essa perspectiva, esclarecer-se espiritualmente não significa apenas entender melhor a realidade, mas tornar-se uma pessoa melhor. É permitir que a inteligência se ilumine pela verdade, que a vontade se fortaleça pelo bem e que os sentimentos sejam purificados pelo amor, até que toda a vida se torne um exemplo vivo do que há de mais nobre na humanidade. Que cada dia seja, portanto, uma oportunidade de aprendizado e transformação. Que nenhum tropeço traga desânimo, nenhuma dificuldade interrompa a caminhada e nenhum sucesso sirva de desculpa para parar. Enquanto houver um pensamento para ajustar, uma qualidade para fortalecer, um gesto de carinho para oferecer e uma falha para corrigir, o caminho do esclarecimento espiritual continuará aberto. É nesse caminho,
percorrido com simplicidade, firmeza e confiança que o ser humano descobre sua verdadeira força e cumpre a missão mais elevada da existência: ser uma luz que ilumina, fortalece e eleva todos aqueles que encontra ao longo de sua jornada.